E a gente volta a falar, os 2 fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró foram recapturados nesta quinta-feira. Repórter Janaína Camelo com as últimas informações. O que chama atenção, não é, Janaína? É onde eles foram encontrados. Exatamente, né, Tiago? Eles foram encontrados presos no Pará, na cidade de Marabá, exatamente. Então, Davidson Nascimento e Rogério Mendonça, eles foram presos pela manhã desta quinta-feira e logo depois foram levados para a sede da Polícia Federal. Horas antes, os 2 foram presos aí na BR-222, que é uma rodovia federal que liga a cidade de Marabá a Fortaleza, no Ceará. Estado que os 2 deixaram dias atrás, depois de deixar o Rio Grande do Norte. Mas eles não chegaram até o Pará pela estrada, Tiago. Eles viajaram de barco e atravessaram em 3 estados, né? O Maranhão, o Ceará e o Piauí, até chegar, então, ao Pará. Então, só lembrando, de Marabá até Mossoró, onde as buscas ali estavam sendo concentradas, são 1.600 quilômetros de distância. Numa coletiva de imprensa hoje, mais cedo, o ministro Ricardo Lewandowski, ele disse que quando as investigações apontaram aí que os 2 não estavam mais no Rio Grande do Norte, houve a possibilidade, sim, de monitorar esse deslocamento, mas não um monitoramento aí permanente nem preciso, mas que foi quando aí a investigação passou para uma segunda fase com foco mais em ações de inteligência. Vamos ouvir o que ele disse mais cedo. Nós tínhamos vestígios da presença deles, resto de alimentação, rastros e, sobretudo, os cães que os farejavam. Depois de um certo tempo, perdemos esses rastros e a inteligência da Polícia Federal os monitorou permanentemente e que permitiu justamente que fossem encontrados a 1.600 quilômetros de distância. E aí, ao lado ali de dirigentes das forças-tarefas, né, como, por exemplo, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, Lewandowski, ele detalhou como é que foi essa operação de recaptura. Eles foram encontrados num comboio com outros 4 homens. Vamos ouvir. Nesta abordagem, constatou-se que os 2 fugitivos estavam num verdadeiro comboio do crime. 3 carros foram apreendidos, com vários celulares, com um fuzil, que é uma arma extremamente letal, e nessa operação foram presos não só os 2 fugitivos, mas também 4 comparsas, se encontravam nos demais veículos. E aí, Tiago, questionado se houve alguma falha nessa operação diante da demora para encontrar os 2 fugitivos, Lewandowski disse que o período de 50 dias, ele entende que é um período aí razoável diante de paradigmas internacionais de localização de fugitivos de penitenciária e também diante aí das características do Brasil, que é um país aí com características, com dimensões continentais. E aí, Tiago, tem uma novidade nessa questão. Hoje, depois dessa prisão, o Ministério da Justiça decidiu afastar definitivamente Humberto Gleidson Fontinelli do cargo de diretor do presídio de Mossoró, porque era ele quem comandava a penitenciária no dia da fuga, no dia 14 de fevereiro. Então, desde então, ele estava afastado, assim como toda a direção do presídio. Na última segunda-feira, só lembrando, um relatório da Corregedoria e Geral da Secretaria Nacional de Políticas Penais sobre a responsabilidade de servidores apontou aí que houve falhas técnicas nos procedimentos carcerários e abriu aí investigação, processos administrativos contra 10 servidores. Tiago. A gente vê o ministro falando, o presidente Lula já comentou essa recaptura? Não, até o momento o presidente Lula, ele permaneceu em silêncio, né? Ele está cumprindo a agenda em Pernambuco e em todos esses compromissos que ele teve hoje em Pernambuco, ele não citou em nenhum momento aí a prisão nos seus discursos públicos. Mas o ministro Ricardo Lewandowski, mais cedo, ele disse que recebeu sim um telefonema de Lula parabenizando e ele negou que tenha sofrido aí qualquer pressão política durante esse tempo aí de fuga. Vamos ouvir o que ele disse. Nós aqui trabalhamos tecnicamente, não recebemos pressões de nenhum lado e muito menos pressões políticas. É claro que a interlocução com o Palácio do Planalto, com outras autoridades, inclusive com o Congresso Nacional, é sempre muito bem-vinda. Eu sim recebi um telefonema do presidente Lula, nos dando os parabéns. O presidente Lula está em Caruaru, no Pernambuco, e que está, obviamente, muito satisfeito, não com o sucesso do ministro, mas com o sucesso do Estado brasileiro, das forças de segurança do país.
Então, só lembrando, Diago, que os dois eles vão voltar aí para o presídio, para a penitenciária de Mossoró, né? Ricardo Lewandowski lembrou que todos os procedimentos de segurança foram revistos na penitenciária. Tiago, é com você. Então, depois de 51 dias, eles foram recapturados. A Janaína Camelo que acompanha esses desdobramentos. Até mais tarde, bom trabalho para você. Bom, Cristiano Vilela, o presidente Lula, então, não comentou ainda, não falou nada sobre essa recaptura. Será que ele deixou os holofotes para o ministro, por mais que o ministro fale que não haja pressão política? Ah, com certeza há pressão política, há bastante pressão política e existe, no caso dos ministros, a necessidade, a exigência que o presidente da República fez na recente reunião ministerial de que os ministros apareçam bastante. E é muito significativo. Nesses 15, 20 dias, desde a reunião, nós tivemos os ministros aparecendo bastante, falando bastante, e não é à toa que Lewandowski tem colocado hoje, ao longo do dia, desde que foi informada a captura dos dois fugitivos, ele tem colocado, tem se posicionado, que é justamente seguindo essa orientação, essa linha adotada pelo presidente.